Fala, fiel. O clima tá pegando fogo e o Corinthians chega para mais uma decisão daquelas que fazem o coração do torcedor acelerar. O Timão volta a campo nesta quarta-feira, 7 da noite, lá em Bragança Paulista, para encarar o Red Bull Bragantino, e a expectativa era de que Dorival Júnior tivesse todo mundo à disposição. Só que, como sempre, o futebol adora aprontar. Na véspera do jogo, uma notícia pegou todo mundo de surpresa: Hugo Souza, que vinha sendo um dos destaques do time, tá fora. O goleiro sentiu de novo e não vai pro jogo, e isso muda bastante o que o treinador tinha planejado. O Hugo já era uma dúvida antes da partida contra o Grêmio por causa daquela luxação no ombro, e mesmo treinando nos últimos dias, acabou levando uma pancada forte na coxa. Foi justamente naquele lance em que ele dividiu com o Carlos Vinícius. O impacto foi pesado e, por precaução, o departamento médico preferiu tirar o goleiro da partida. Então, quem ganha uma nova chance é o jovem Felipe Longo, o garoto da base, com apenas 20 anos. Ele já tinha jogado 2 vezes como titular, naquele clássico contra o Santos, jogo que ninguém no elenco quer lembrar, e depois no confronto contra o Vitória, quando ele foi simplesmente decisivo. Foi naquele duelo que ele fez uma defesa milagrosa nos acréscimos, salvando os 3 pontos fora de casa. Agora, mais uma oportunidade para ele mostrar serviço e provar que pode ser uma opção confiável quando o Hugo não estiver disponível. E falando no Hugo, o torcedor pode ficar tranquilo, porque ele não vai ficar parado por muito tempo. Assim que se recuperar, ele já deve se apresentar novamente à seleção brasileira. Pois é, o garoto foi convocado de novo, e isso é motivo de orgulho. A concorrência na posição é pesada, e ainda assim ele vem sendo lembrado. Claro, a última atuação dele com a amarelinha não foi das melhores. No amistoso contra o Japão, a seleção cometeu várias falhas defensivas, especialmente o Fabrício Bruno, e acabou que o Hugo pagou parte da conta. Mas isso não apagou o que ele vem mostrando no Corinthians, nem a confiança que o Dorival deposita nele. O moleque tem futuro e continua sendo observado de perto pela comissão técnica da seleção. Mas voltando ao Timão, o foco agora é total no Bragantino. O Corinthians vem de 3 vitórias consecutivas, contra o Atlético Mineiro, o Vitória e o Grêmio, e tá embalado, subindo na tabela e sonhando alto. São 42 pontos conquistados até aqui, o suficiente para se aproximar do G8 do Campeonato Brasileiro. E o Bragantino, por outro lado, vive um momento complicado, com 4 derrotas seguidas e tentando reencontrar o caminho. Ou seja, o jogo promete. A provável escalação do Corinthians não deve fugir muito do que a gente já vem vendo. Mesmo com o desfalque do Hugo, Dorival deve manter a estrutura que deu certo nas últimas rodadas. A defesa deve ter João Pedro Tioca e Gustavo Henrique formando a dupla de zaga, Ranieri atuando como aquele volante que ajuda na saída de bola e também recompõe quando o time é atacado, e nas laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu. No meio, o trio que vem dando liga, Maicon, Rodrigo Garro e Carrilho. Lá na frente, Memphis e Yuri Alberto formando a dupla de ataque. Esse é o Corinthians Prime, a base que o treinador vem consolidando e que tem mostrado entrosamento. E aqui vale destacar o trabalho tático que Dorival vem fazendo. O time encontrou uma identidade, principalmente com Ranieri desempenhando esse papel híbrido entre volante e zagueiro, o que dá mais equilíbrio e segurança defensiva. Desde que ele entrou, o sistema do Corinthians parece mais ajustado, com menos espaços para o adversário e uma transição mais limpa quando o time tem a bola. Angileri também merece elogios, já que vem crescendo e se encaixando bem nesse esquema. Aos poucos, o Corinthians vai mostrando que o problema não era a falta de elenco, mas sim encontrar o equilíbrio certo. Agora, é claro que não dá para falar do Timão sem tocar na polêmica do momento, o contrato do Memphis Depay. Mais uma vez, o nome do atacante voltou aos holofotes por causa de uma nova pendência financeira. Segundo informações internas, o Corinthians ainda deve uma boa quantia em bônus e direitos atrasados. Uma parte dessas luvas, no valor de 1 milhão de euros, venceu em outubro, o que totaliza algo em torno de 6 milhões de reais apenas nesse trecho do contrato. No geral, somando tudo, a dívida pode chegar a 23 milhões de reais. É muita grana. O problema é que esse tipo de situação vai muito além das 4 linhas.
A discussão não é só sobre o quanto o Memphis ganha, mas sobre a gestão do clube. Muita gente dentro do conselho do Corinthians já considera que o contrato do jogador está completamente fora da realidade financeira do clube. E, convenhamos, o Timão vive um momento econômico complicado. Só que, ao mesmo tempo, não dá para negar o que o Memphis representa. Ele é um dos grandes responsáveis pela virada de desempenho do time, pelo título paulista, pela classificação na Libertadores e até pelo resgate da autoestima do torcedor. O cara chegou e mudou o patamar do elenco. É caro? É, mas é o tipo de jogador que entrega dentro de campo. Desde que vestiu a camisa do Corinthians, o Memphis tem sido decisivo em momentos grandes. Ele chama a responsabilidade, faz o time jogar e potencializa quem está ao redor. Se o Corinthians está onde está hoje, muito se deve à presença dele. Basta lembrar da arrancada do ano passado. Sem ele, talvez o Timão estivesse brigando contra o rebaixamento, e as consequências disso seriam muito piores financeiramente. A queda para a Série B traria um prejuízo incalculável, e manter o Memphis no elenco acabou sendo uma aposta que deu retorno esportivo e emocional. Claro que o cenário atual do clube não permite aventuras financeiras. O Corinthians precisa se organizar, precisa de planejamento. Não dá para sair contratando jogador caro sem ter estrutura para bancar. Mas culpar o Memphis por todos os problemas é um erro. Ele é uma peça dentro de um contexto muito maior, que envolve mais gestões passadas, contratações equivocadas e promessas não cumpridas. É fácil olhar para o salário dele e dizer que é demais, mas e os contratos de jogadores que nem entram em campo? E aqueles que o clube segue pagando para atuar em outros times? Isso, sim, pesa mais do que ter um craque que entrega. O ponto é que o Corinthians precisa pensar como clube grande, mas agir com responsabilidade. Ter um jogador do calibre do Memphis é um privilégio, mas isso exige gestão, marketing e inteligência financeira. É possível equilibrar as contas se o clube souber explorar sua marca, atrair patrocinadores e valorizar quem realmente faz diferença. O problema é que, nos últimos anos, faltou essa visão. Trouxeram jogadores caros sem planejamento, e o resultado é essa bola de neve que o Corinthians tenta resolver. Enquanto isso, dentro de campo, o que o torcedor quer ver é um time competitivo, com raça e vontade. E nisso Memphis tem entregado. Ele pode custar caro, mas toda vez que entra em campo, ele mostra por que vale o investimento. O cara decide, participa, motiva os companheiros e puxa a torcida junto. É aquele tipo de jogador que muda o ambiente, e isso é raro. Talvez o maior erro do clube tenha sido não se preparar melhor para ter um atleta desse nível. Agora, o foco volta a ser o Bragantino. O Corinthians sabe que uma vitória fora de casa pode mudar completamente a briga na tabela. O time vem embalado e com moral depois das boas atuações recentes. O torcedor está confiante, a torcida promete invadir Bragança, e o clima é de decisão. Mesmo com o desfalque do Hugo, a expectativa é de que o time mantenha o ritmo e busque mais 3 pontos importantes. O momento é de união, de foco e de mostrar que o Corinthians está vivo. Dorival vem acertando nas escolhas, a molecada da base está ganhando espaço e o elenco parece mais comprometido. Tem muito ainda para ajustar, mas o caminho é esse. A Fiel quer ver o time lutando, jogando com intensidade e deixando tudo dentro de campo. E se o Corinthians repetir a entrega das últimas rodadas, pode ter certeza, vai dar trabalho para qualquer um que vier pela frente. E o torcedor do Corinthians já aprendeu a não esperar vida fácil. Cada rodada tem sido um teste de paciência, fé e coração acelerado. A partida contra o Bragantino é mais uma dessas em que o time precisa mostrar maturidade. O adversário vive um momento complicado, mas é sempre perigoso dentro de casa. O estádio de Bragança costuma ferver quando o time vai para cima, e o Corinthians sabe que vai ter que ser inteligente. Não dá para se lançar de qualquer jeito. Dorival deve apostar em um time equilibrado, que saiba atacar com velocidade, mas também se fechar bem quando for necessário. E é aí que entra o papel fundamental de Ranieri, que virou uma das peças-chave dessa engrenagem. O Ranieri não é apenas um volante comum. Ele tem sido o elo entre defesa e meio-campo, aquele cara que protege os zagueiros e ao mesmo tempo ajuda a construir o jogo desde trás.
Quando o time precisa sair tocando, é ele quem aparece para fazer a transição limpa, e quando o adversário tenta pressionar, é ele quem chega junto e desarma. Desde que Dorival assumiu, ele encontrou no Ranieri uma função que parecia faltar no Corinthians. Alguém com capacidade física, leitura tática e intensidade. E isso tem feito toda a diferença. Outro que vem se destacando é o Carrilho. O uruguaio, que começou tímido, hoje é dono do meio-campo. Ele dita o ritmo, tem visão de jogo e dá sustentação para os companheiros. É aquele tipo de jogador que entende o que o time precisa a cada momento. Se é para segurar a bola, ele prende e gira. Se é para acelerar, ele mete o passe em profundidade. Essa combinação com Garro tem sido o ponto forte do Timão. Os dois se entendem quase por telepatia. Quando o Garro flutua e busca o jogo entre as linhas, o Carrilho já se posiciona para cobrir, e assim o Corinthians ganha dinâmica e imprevisibilidade. E aí vem a cereja do bolo, Memphis e Yuri Alberto. Essa dupla, quando tá inspirada, é difícil de segurar. O Memphis é aquele jogador cerebral, que sabe o momento certo de atacar o espaço, que chama a responsabilidade. O Yuri é o cara da explosão, da movimentação, que abre espaço e incomoda os zagueiros. Juntos, eles têm dado trabalho para qualquer defesa. E o mais interessante é que o Dorival conseguiu encontrar um equilíbrio entre os dois. O Memphis, mais experiente, caiu bem nesse papel de mentor dentro de campo. Ele orienta, cobra, incentiva. E o Yuri, que vinha de altos e baixos, reencontrou o bom futebol, voltou a marcar e parece mais confiante. Mas, claro, não dá para falar do Corinthians sem lembrar da eterna novela fora de campo. As pendências financeiras continuam sendo uma sombra sobre o clube. O caso do Memphis é só a ponta do iceberg. A verdade é que o Corinthians tem enfrentado anos de gestões que deixaram cicatrizes profundas. Jogadores contratados e esquecidos, promessas não cumpridas, acordos mal feitos. Tudo isso gerou uma bola de neve que o clube tenta administrar agora. E o torcedor sente na pele, porque enquanto o time luta para se manter competitivo, precisa lidar com um ambiente político conturbado. Mesmo assim, dentro das quatro linhas, a resposta tem vindo. E é isso que faz a Fiel continuar acreditando. O Dorival trouxe estabilidade, deu padrão tático e conseguiu fazer o grupo comprar a ideia. O Corinthians pode não ter o elenco mais caro do país, mas tem uma coisa que nenhum outro time tem: a força da camisa e o peso da torcida. A Fiel é o combustível desse time. Em cada jogo, seja em Itaquera ou fora de casa, é ela que empurra, que acredita até o fim. O torcedor do Corinthians não desiste nunca, e isso contagia o elenco. O Felipe Longo, por exemplo, é um reflexo disso. Um garoto que veio da base, cresceu vendo o Timão ser gigante, e agora tem a chance de viver tudo isso de dentro do campo. Ele mesmo disse em entrevistas que sente a responsabilidade de vestir essa camisa. Não é qualquer coisa entrar em campo com o escudo do Corinthians no peito. E o mais bonito é ver como a torcida abraça esses meninos. Quando um jogador da base dá certo, é como se toda a arquibancada vibrasse junto, como se fosse um filho do clube brilhando. E por falar em base, o Corinthians vem mostrando que pode, sim, se apoiar nessa geração para construir o futuro. O clube tem revelado bons nomes, e Dorival tem sido corajoso ao dar oportunidades. Ele não tem medo de colocar garoto em jogo grande. Foi assim com o próprio Longo, foi assim com o Bidon, e tem sido assim com outros que estão pedindo passagem. Isso é importante porque, com as dificuldades financeiras, o caminho é valorizar o que se tem dentro de casa. O torcedor entende isso e apoia, desde que veja entrega e vontade. Agora, o que todo mundo quer saber é: dá para sonhar com Libertadores? A tabela mostra que sim. O Corinthians está no pelotão intermediário, mas vem crescendo. As últimas vitórias reacenderam a esperança. E o que mais anima é o desempenho. O time voltou a jogar com confiança, voltou a criar, voltou a acreditar. Claro que ainda há pontos a ajustar, principalmente na defesa, mas o caminho é promissor. Dorival tem mostrado leitura de jogo, mexido bem nas partidas e recuperado atletas que pareciam apagados. O ambiente no vestiário mudou completamente.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um burburinho daqueles começou a circular pelos bastidores do futebol paulista, e os corredores dos clubes já estão fervendo com a notícia: o craque do Mirassol, Reinaldo, pode estar de malas prontas para o Corinthians. A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes, mas fontes próximas ao atleta e ao clube do interior garantem que as conversas estão avançadas, e que o negócio pode ser anunciado a qualquer momento. Reinaldo, destaque absoluto do Mirassol nas últimas temporadas, vem chamando a atenção de grandes clubes desde o Campeonato Paulista, quando foi peça-chave na surpreendente campanha do Leão. Com seu estilo de jogo agressivo, técnica refinada e faro de gol, o meio-atacante se tornou um dos nomes mais comentados do futebol paulista. Agora, tudo indica que o destino do jogador pode ser o Parque São Jorge. No Corinthians, o nome de Reinaldo surge como uma aposta para renovar o setor ofensivo. O clube, que busca uma reformulação após um ano de altos e baixos, vê no jogador do Mirassol uma oportunidade de trazer juventude, velocidade e versatilidade ao elenco. Internamente, o nome teria agradado à comissão técnica, que enxerga em Reinaldo o perfil ideal para se adaptar ao estilo de jogo que o Timão pretende implementar em 2025. Nos bastidores do Mirassol, o clima é de cautela. O clube do interior sabe da importância de Reinaldo, mas também entende que uma transferência para um gigante como o Corinthians seria um passo natural na carreira do atleta. Ele merece voos maiores, teria dito um dirigente mirassolense em tom resignado, sem confirmar, mas também sem negar, a negociação. Enquanto isso, nas redes sociais, a torcida corintiana já se divide, uns comemoram a possível chegada do craque, apontando-o como uma das grandes revelações do futebol paulista, outros pedem calma e lembram que vestir a camisa alvinegra é um desafio de outro nível. O fato é que o nome de Reinaldo ganhou força nos bastidores, e onde há fumaça, há fogo. Se o rumor se confirmar, o Corinthians pode estar prestes a garantir um dos reforços mais interessantes do mercado nacional. Reinaldo, por sua vez, parece pronto para dar o salto que muitos previam desde que ele começou a brilhar no interior paulista. A torcida já começa a imaginar: será que o craque do Mirassol vai, enfim, brilhar sob as luzes da Neoquímica Arena? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!